Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a revisão de língua portuguesa do capítulo 1 e 2. O que nós vimos nesse primeiro capítulo? Nós vimos um pouco sobre os nossos nomes, por isso que o título do primeiro capítulo é Eu Me Chamo, tá? Nós vimos um pouco sobre as listas, lista de chamadas, lista de coisas, de comidas, de atividades. Fizemos a leitura de alguns textos, interpretamos também alguns textos, algumas imagens e também fizemos uma apresentação pessoal nesse primeiro capítulo. Se vocês quiserem acompanhar, vocês podem pegar o livro 1 de língua portuguesa. Então, nesse livro, vimos uma lista de chamada. E percebemos que nessa lista de chamada está em ordem alfabética. O que seria a ordem alfabética? Primeiro vem os nomes com a letra A, depois a letra B, a letra C, assim como está no alfabeto. Então, nós fizemos nossa lista de chamada para que a gente possa entender um pouco melhor como que funciona. Então, olha lá, lembra da nossa lista? Então, olha, a primeira pessoa que está na lista, quem que é? É a Alice, não é? Por que ela é a primeira pessoa na lista? Porque ela começa com A. Então, nós estamos seguindo a ordem alfabética. E isso também acontece quando os nomes estão repetidos. Porque, por exemplo, olha lá, no Lucas, temos 2 Lucas na sala. Só que o sobrenome deles são diferentes. Então, o sobrenome do primeiro Lucas é Lucas Cardoso. Por isso que ele vem na frente do Lucas Granado. Porque a primeira letrinha do sobrenome dele é o C. E lá na ordem alfabética, o C ele vem primeiro que o G. Por isso que o Lucas está primeiro, né? Está na frente, em cima do Lucas Granado. A mesma coisa com a Maria. Maria Isadora e Maria Vitória. Maria Isadora, o I na ordem alfabética. Esse I quer dizer que é a primeira letra do sobrenome dela. Então, esse I, ele vem primeiro que o V da Maria Vitória. Então, pessoal, nós vimos sobre essas listas, o porquê que nós temos listas, para a gente se organizar melhor. Então, a nossa lista de chamadas é feita para ver quem veio, quem não veio. Na lista de atividades é para a gente se organizar do que a gente precisa, do que a gente não precisa. Então, olha lá, tem uma atividade que nós fizemos no primeiro capítulo que nós fizemos uma lista de guloseimas e atividades que a gente poderia fazer caso tivesse uma festa aqui na escola. E aí eu pedi para alguns alunos falar algumas atividades e nós fizemos essa lista, quer ver? Ó, nessa atividade aqui, nós fizemos uma lista de coisas que nós poderíamos fazer numa festa. Vocês colocaram aqui. Vimos também nas atividades de lista de nomes, que poderia ter o nome da pessoa correto, né? Com nome, sobrenome, ou também poderia ter apelidos. E o que significa apelidos? É um jeito carinhoso de chamar a pessoa. Então, nós vimos essa diferença, que também poderia ter na lista, né? Nós estudamos também sobre o nosso primeiro nome. Então, nós escrevemos nosso primeiro nome. Nós vimos qual que é a primeira letra, qual que é a última letra do nosso primeiro nome. Entendemos o que é nome, o que é sobrenome, né? Nós fizemos a leitura de alguns textos falando sobre aniversário. Fizemos a interpretação de algumas imagens. Lembra dessas imagens? Que a gente perguntava quem que estava fazendo aniversário, quantos anos ela estava fazendo.
pedi para que vocês circulassem algumas palavras dentro do texto A Canoa Virou. Então, nós fizemos tudo isso e no final fizemos uma apresentação pessoal. Então, cada um se apresentou com nome, sobrenome, se tinha algum apelido ou não, para que todas as salas, para que toda a sala conhecesse cada um. Vamos lá, pessoal, para o segundo capítulo. E esse capítulo se chama Todas as Coisas Têm Nome. O que nós vimos nesse segundo capítulo? Nós vimos primeiro sobre o poema. O título do poema é Gente Tem Sobrenome. E o que nós aprendemos neste poema? Lembra dele? Ó. Vimos que coisas não têm sobrenome, mas pessoas sim. Por exemplo, o giz, ele não tem sobrenome, ele é só giz, nós chamamos eles de giz. Mas pessoas têm sobrenome. Eu me chamo Ádila Aparecida Barbosa. Tenho o primeiro nome e também tenho o sobrenome. Então, as pessoas têm sobrenome, mas as coisas, elas não têm, só tem um nome só. Então, nesse poema nós aprendemos sobre isso e fizemos diversos exercícios em cima desse poema. Olha lá, vocês lembram desses exercícios? Então, quando nós fizemos a leitura desse poema, eu perguntei para alguns alunos o que entenderam. Fizemos uma interpretação de texto. Nós vimos do que o texto queria tratar, do que vocês entenderam. E aí, fizemos exercícios e entendemos que, por exemplo, ó, aqui esse exercício, existe Rosa, a flor, e a Rosa, a menina. Então, pode ser que tenha o mesmo nome, mas a Rosa menina, ela tem um sobrenome e a Rosa flor não. Tá? O que mais aprendemos nesse segundo capítulo? Nós aprendemos mais sobre o alfabeto. Então, olha lá. Nós fizemos a leitura de todo o alfabeto. Pintamos algumas letras desse alfabeto de acordo com algumas palavras que nós vimos. Que mais? Nós fizemos a formação de algumas palavras. Como que se forma uma palavra? As palavras são feitas somente de letras, né? A palavra também é uma junção de sílabas. O que seria sílabas? É um conjunto de letras, né? E nós vimos aqui, ó, nesse exercício, que as palavras são separadas por sílabas. Olha lá. Tem algumas que tem mais, tem algumas que tem menos. E aí nós fizemos até o exercício da palma, lembra? Para que a gente saiba quantas sílabas tem uma palavra, nós devemos bater palma enquanto nós falamos. Então, por exemplo, quantas sílabas tem a palavra casa? Então, nós fazemos assim, casa tem quantas sílabas? Vamos bater palma. Casa. Então, a palavra casa é a junção de duas sílabas. E boneca? Quantas sílabas será que tem? Então, vamos lá. Boneca. Quantas palmas nós temos? 3. Então, a junção dessas 3 sílabas. E aí, junto com a formação de palavras em sílabas, nós começamos a estudar a família silábica, do B, do C, e agora estamos estudando do D, para que a gente consiga ler as sílabas e depois nós lemos a palavra inteira, que é a junção dessas sílabas. Desculpa. Olha lá. Depois nós vimos sobre a rima. O que é a
rima. Para que tem a rima? Então, nós vimos alguns textos falando sobre a rima. Deixa eu achar aqui. Olha aqui. Olha aqui esse verso. Lucinha, eu estou sozinha, você quer brincar comigo? Então, tem alguma rima aí, certo? Vamos ver a outra aqui, ó. Ao texto, a dedonha. O texto a dedonha tem várias rimas, né? O gato, o galo. Então, nas rimas, o final, o som do final da palavra, ela tem que ser parecido com o final do som do próximo verso. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, do texto a dedonha. Vou ver aqui. Gabi, Gisele, Germana, Gina, Graça, Genival. Escreva logo esse nome e passamos para o animal. Então, olha lá, o Genival, ele rima com animal. E por que ele rima com animal? Porque o som da palavra, lá no final da palavra, é igual o som da palavra animal. Então, Genival rima com animal, porque o final das duas palavras são iguais. Nós aprendemos um pouco sobre isso. E aí eu pedi para que vocês dessem outros exemplos de rima com o próprio nome de vocês. Bom, pessoal, esse foi o segundo capítulo de língua portuguesa. Pessoal, agora nós vamos fazer a revisão de Natureza e Sociedade, capítulo 3, tá? E nesse capítulo, nós vamos falar sobre o lugar onde vive, o lugar onde nós vivemos. Se vocês quiserem acompanhar, pode pegar o livro Natureza e Sociedade, tá? O livro 1, para a gente revisar algumas atividades que já fizemos. Então, nesse primeiro capítulo, primeiro nós falamos sobre o cuidado. Cuidado sobre o lugar onde nós vivemos. Então, é necessário que nós deixamos o lugar sempre limpo, sem sujeira na rua, para que sempre esse lugar esteja bem cuidado, tá? E depois nós falamos um pouco sobre os meios de transporte que nós temos. Ônibus, moto, carro, caminhão. E numa atividade até perguntei para vocês qual meio de transporte que vocês vinham para cá, vinham para a escola. Então, vocês fizeram o desenho desse meio de transporte. Tem alguns que vinham de moto, outros que vinham de carro, e aí vocês puderam desenhar, tá? Está na página... Peraí, deixa eu ver... Está na página 43, né? Certo? Bom, depois que nós vimos nosso meio de transporte e até fizemos atividades para pintar cada meio de transporte de uma cor, nós estudamos um pouco sobre as mudanças que podem ocorrer durante o tempo nesses lugares. Então, o lugar onde nós vivemos hoje não é o mesmo que antigamente. Então, teve um exercício que nós fizemos percebendo que o lugar antigamente onde nós estávamos estava totalmente diferente. E no futuro vai estar mais diferente ainda. Então, eu pedi para que vocês perguntassem para o papai, para a mamãe, até para os avós de vocês, como que é esses lugares onde vocês vivem hoje, antigamente. Qual a mudança que ocorreu? E
Tivemos até um exemplo aqui, ó, dessa imagem, de como que era e depois de como que ficou o lugar. Antes não tinha asfalto e depois antes era só casas, depois viraram prédios, tinham prédios e assim por diante. Por último, nós estudamos sobre como proteger a natureza. Quais ações, quais atitudes nós precisamos ter para proteger a natureza que tem nesses lugares, que é fundamental, né? Então, tem algumas atitudes que nós vimos aqui, ó, que nós podemos ter para proteger a natureza. Como eu falei, sempre jogar o lixo corretamente, não deixar no chão, replantar árvores, certo? São algumas das atitudes que nós podemos ter para proteger a nossa natureza. Bom,